Olá, turma, aula de artes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o barroco, né? Pegando mais para o brasileiro, né? Ao invés de ser o barroco, né? O geral. E vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Ter sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. E ter sempre ao seu lado seu material didático, né? Como seus livros e cadernos. E vamos para a nossa aula, ok? A gente vai falar sobre esse barroco, né, no Brasil, como é que foi esse movimento. O barroco no Brasil teve início no final do século XVII no país. Essa tendência artística teve grande destaque na arquitetura, escultura, pintura e literatura. Na literatura, o marco inicial do barroco é a publicação da obra Prosopopeia, de 1601, de Bento Teixeira. Na escultura e arquitetura, foi por conta do aclamado, Aleijadinho, que foi sem dúvida um dos maiores artistas do barroco brasileiro. O Aleijadinho tem muitas obras dele lá, né, no Rio de Janeiro, nos castelos, né, e também na parte lá da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, onde ele também fez igrejas, né? Que o barroco ele tinha muito dessa coisa do luxo, né? Então o pessoal que era rico naquele tempo e as igrejas, né, utilizaram muito dessa parte do barroco, que ele tinha um foco assim por suas artes terem a coisa do religioso, né? E da beleza, e também em cima dessas artes que eram feitas naquele tempo. Então, Aleijadinho ele decorou, né, muitas das igrejas lá do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais, né, tendo grande destaque lá na cidade de Ouro Preto, na igreja que tem lá. Influenciado pelo barroco português, no Brasil esse estilo se desenvolveu durante o período colonial no chamado Século de Ouro. Foi durante o ciclo do ouro que a exploração desse minério foi a principal atividade econômica desenvolvida no país. Minas Gerais foi o grande foco onde muitas jazidas foram encontradas. Nessa época, a primeira capital do Brasil, Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro. Diante disso, o número de habitantes no Brasil aumentou, né, consideravelmente, né, o que propiciou uma época de forte desenvolvimento econômico no país, né? Então eles estavam fazendo essa exploração lá no tempo da Serra Pelada, né, que eles chamavam, que era o lugar lá em Minas Gerais, que tinha as grandes minas, né, de exploração do ouro, né? Muita gente lá morreu por conta dessa exploração também, por contaminação, né? E foi de lá que foi tirado grande parte, né, do ouro do nosso país, né, que inclusive até foi levado para a França, né? Foi construído lá na França um palácio enorme, né, que é chamado de Castelo de Versalhes, né, Palácio de Versalhes, onde moraram, né, e morreram vários imperadores, né, daquele tempo lá da colonização. E esse palácio hoje em dia, né, ele tem ainda lá detalhes que é coberto em ouro, né? Tanto por fora como por dentro dele tem muito do nosso ouro que foi usado na construção deste palácio. Então ele continuando aqui, ele diz: diante disso, o número de habitantes do Brasil aumentou consideravelmente, o que propiciou uma época de forte desenvolvimento econômico no país. No barroco mineiro, né, merece um destaque o escultor e arquiteto brasileiro Aleijadinho. As principais características do barroco brasileiro são linguagem dramática, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagem, união do religioso e do profano, arte dualista, jogo de contrastes, valorização dos detalhes, cultismo, né, que é jogo de palavras, e conceptismo, jogo de ideias. Os principais autores e obras escritas no Brasil são Bento Teixeira, Gregório de Matos, Manuel Botelho de Oliveira,
Frei Vicente de Salvador e Frei Manuel de Santa Maria de Itaparica. O que falta nessa cidade? Verdade. Que por mais possua desonra, honra, falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha, né? Então, um verso aí falando sobre a dominação naquele tempo, né? E aqui eu deixei, né, uma atividade em cima desse verso de Gregório de Matos, e vocês vão estar identificando aí, certo? Pode se reconhecer nos versos acima de Gregório de Matos, aí você vai identificar. Caráter do jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço de uma crítica em tom de sátira, né, do perfil moral da cidade da Bahia. Caráter de jogo verbal próprio da poesia, então você vai identificar e vai marcar aí quais dessas opções está correta, ok? Eu vou ficando por aqui. Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo e seguir a gente nas nossas redes sociais, ok? Até a próxima aula. Valeu!